Meus amados, eu sou o pastor Silveira, estou fazendo esse vídeo para o nosso canal. Eu gostaria de hoje estar comentando sobre o livro de Jó. A palavra de Deus diz que Jó era um homem mais rico do Oriente, um homem exemplar, reto, temente a Deus, íntegro e desviava do mal. Deus estava reunindo os anjos no céu e entre os anjos apareceu Satanás. Deus pergunta para Satanás: tem visto meu servo Jó? Pois Satanás disse que estava passeando pela terra, né, rodeando a terra. Deus pergunta: você viu lá meu servo Jó? Como ele é íntegro, reto, temente a mim e desvia do mal? Satanás responde: por acaso obedeceria, temeria a ti debalde, Jó? Em outras palavras, o diabo estava falando assim: por acaso Jó te adora sem ser em troca de bens materiais? As coisas que você dá para ele, uma família linda, 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, ele próspero, mais rico lá da terra dele, do Oriente. Se você tirar dele, Satanás dizendo, as coisas que você dá, ele blasfema de ti na sua face. Deus aceita o desafio. Então ali está uma disputa entre Deus e Satanás. Deus afirmando que Jó não adora a ele, não teme a ele, não obedece a ele somente por causa dos bens materiais e da família. E Satanás dizendo que não. Como Satanás não conseguiu obedecer a Deus, era querubim ungido, Ezequiel 28, Isaías 14, e ele rebelou contra Deus. Deus, em outras palavras, estava dizendo: você não me obedece, você não conseguiu manter ligação comigo, intimidade comigo todo o tempo. E Jó mantém. E o diabo queria comparar Jó com ele, né? E Deus aceita o desafio, fala: tudo bem, pode tocar em tudo que ele tem, e só não toca nele. Glórias a Deus. Então, de repente, Jó recebe um mensageiro dizendo que as 500 juntas de bois que ele tinha, as 500 juntas de jumentos e os empregados haviam sido mortos por ladrões, os empregados, e roubados os animais. Jó perdeu os animais. Aquele mensageiro não havia terminado de falar ainda, chegou outro dizendo que as ovelhas estavam pastando, desceu um fogo do céu e as queimou, matou as ovelhas e os empregados também. Aquele não havia terminado de falar, assim que a Bíblia diz. De repente chega um outro mensageiro dizendo que a casa caiu sobre os filhos e os 10 morreram. E Jó, aí ele deveria, a Satanás achou que ele deveria falar assim: tudo bem, mas de uma hora para outra, num dia só, eu perdi tudo, 10 filhos, 10 cachorros da minha casa, os animais todos. Não, eu não vou servir a Deus, não. O diabo queria isso, que ele blasfemasse. Mas o Jó continuou firme. A disputa lá em cima, Jó era o fiel da balança, ia dizer quem é que ia ganhar, se é Deus ou se era o diabo. Diabo volta ao céu. Chega lá, Deus fala a mesma coisa para ele que falou a primeira vez. Ele fala assim, Deus fala assim: você fez eu castigá-lo, eu tomar as coisas dele, mas ele continua reto e temente a mim. Que Deus estava dizendo: tá vendo aí, você já perdeu. A primeira afirmação tua, tu já perdeste. Tudo bem. O diabo, que é acusador, procura um jeitinho para nos acusar o tempo todo, né?
O diabo fala, mas pele por pele, osso por osso, ou seja, ele tem saúde. Ele era o mais rico, é o mais pobre, mas agora tem saúde. Não perdeu nada, né? Em outras palavras, ele está dizendo isso. Deus falou, tudo bem. Aí o diabo ainda fala, se você tocar na saúde dele, blasfema de ti na tua cara, na tua face. Tudo bem. Deus aceita o desafio, pode tocar na saúde dele. Só não toca na alma, só não mata Jó. De repente, Jó adoece. Fica cheio de feridas, cheirando mal. As pessoas não podiam nem chegar perto dele. Os amigos que não chegaram ficaram longe dele há muito tempo. E agora você me pergunta assim, pastor Silveira, mas o homem, a metade do homem é a mulher. Os dois formam uma só pessoa. Por que Deus permitiu o diabo tocar em tudo? O diabo matou os 10 filhos e não matou a mulher. Amados, se tem uma coisa que nós não podemos subestimar, é a estratégia, a paciência que o inimigo tem para nos tentar, para tentar contra nós. Devemos o tempo todo estar em oração, em jejum, meditando na palavra, buscando a santificação a cada dia. Reconhecendo que somos pecadores, mas ali com o Senhor cada dia mais, tentando melhorar cada dia mais. Porque o bicho tem uma estratégia. Olha, o diabo queria chegar a Jó, fazer Jó blasfemar, para ganhar de Deus lá no céu. É aquele mesmo diabo que queria fazer Adão comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É o mesmo diabo. E daí? E daí que ele não matou a mulher de Jó estrategicamente. Ele chegou a Adão direto? Não. Ele chegou a Eva. Através de Eva, ele chegou a Adão. Agora, ele vem, não mata a mulher, para tentar usá-la contra Jó. E até aí ele acertou. Até aí ele estava crente que ia dar certo. Como já perdeu tudo, agora está doente. O conselho da mulher, que é íntima dele, é a primeira, é a metade dele, ele vai aceitar o conselho, quer ver? A mulher, ele coloca na mente da mulher: Jó, você ainda continua adorando a Deus? Amaldiçoa seu Deus e morre. Já falou, opa, agora eu vou ganhar, quer ver? Quer ver ele amaldiçoar? Ele falou: como a loucas fala tu, mulher. Nós recebemos o bem que ele nos deu, o mal não vamos aceitar? Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Eu disse na primeira, né? Primeira vez quando perdeu tudo. Agora ele fala que mulher, como a louca falas tu. O bem que ele nos deu, nós gostamos, né? Agora não vamos aceitar o mal? Agora tá Jó doente, mas só sobrou para ele, dos amigos que sobrou, é um caco de telha, para ele se coçar todo o tempo. Os amigos vêm de longe para consolá-lo. Porém, eles começam, quando eles veem Jó daquele jeito, eles se assustam. Mas não é possível. Um homem desse é o homem mais honesto que eu conheço, um homem reto, temente a Deus. Não é possível, alguma coisa está errada, isso é pecado. Jó, confesse seu pecado, rapaz. Você deve ter roubado os órfãos ou as viúvas, está na palavra, né? Confesse seu pecado. Jó sabia que não fez nada de errado. Irmãos, amados, como é duro você ser acusado, coisas pesadas, difamação, calúnia contra você. Você não fez nada daquilo. Onde você chega, está lá a sua fama, sem você ter feito nada. Isso dói, irmãos. Jó tinha sua consciência tranquila, que não tinha feito nada de errado e estava sofrendo daquele jeito. E aí ele começava a questionar Deus. Deus irou contra mim, ele falava na palavra, né?
E Deus não gostava, o pessoal fala que ele teve a paciência de Jó, mas Deus não gostou muito do que ele fez não. Deus veio depois falar: Jó, onde você estava quando eu fundei o mundo? Onde você estava quando eu limitei as águas do mar? Enfim, né? Deus veio ainda acertar as contas com ele. Mas no final, Deus restituiu Jó em tudo. Deus restaurou a saúde dele, deu o dobro das coisas que ele tinha, restituiu em dobro. Ele provou para Satanás que ele não ama mais aos bens do que Deus, não ama mais a família do que Deus. Aquele que ama mais o filho, ou a mulher, ou os pais mais do que a mim, não é digno de mim, Jesus disse, né? Então Deus tem que ter em primeiro lugar em nossa vida, independentemente das circunstâncias. É assim que eu preciso ser, é assim que nós precisamos ser, para estarmos com o Senhor, sempre ganhando do inimigo, obedecendo ao Senhor, independentemente do que está acontecendo, amém? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, e eu peço que, se você gostou do nosso comentário, por gentileza, se inscreva no canal, vai lá no like, né? No joinha lá, clica lá também, clica em todas para você receber outros vídeos, né? Desse. E comente, compartilhe, isso ajuda o nosso canal, que ainda é um canal que está novo, está começando ainda, tá? Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo.